Olá, boa noite a todas e a todos. É um grande prazer recebê-los hoje novamente aqui para uma aula exclusiva do nosso Quebra-Corrente, né, que é o clube de assinatura da editora Contracorrente, o clube de assinatura de livros jurídicos da Contracorrente. E esse mês, mês de janeiro, quase no último dia do mês, a gente vai fazer uma aula, uma aula exclusiva especialíssima, né? Contamos com dois grandes juristas, né? O professor Jorge Zabudi, o professor Pedro Serrano, professores da PUC, altíssima qualificação que todos vocês conhecem, que dispensam maiores apresentações, né? O livro que a gente vai conversar, sobre o qual a gente vai conversar hoje, chama-se O Estado Dual, uma contribuição à teoria da ditadura, de Ernest Frankl. É um livro que foi traduzido o ano passado pela editora Contracorrente e nós escolhemos para ser o nosso abre-alas, vamos dizer assim, de 2024, né, de um livro de tão especial que ele é. E, obviamente, que a gente está aqui para ouvir o Jorge e o Pedro, né, que são estudiosos profundos do assunto que trata esse livro. E eu vou passar a palavra aqui para o Jorge, para ele iniciar os nossos trabalhos aí, Jorge. Com você. Obrigado, Marinho. Então, e salientar antes de tudo. Tá sem Está no som. mudo, Jorge, está no mudo. Opa, perdão. Agora sim, então, primeiro eu estava dizendo que, dando uma boa noite, cumprimentando toda a audiência aqui que está nos acompanhando e que depois vai assistir esta aula que ficará disponibilizada. É uma alegria reencontrar aqui o querido Marinho e o caríssimo amigo, né, uma inspiração teórica aqui para todos nós, que é o professor Pedro Serrano, para falar de um dos livros. Assim, a editora Contracorrente ela tem se notabilizado por propiciar um acervo teórico fantástico em direito, em política, em ciências sociais, e essa reedição de essa edição brasileira, a primeira edição brasileira de obras clássicas, como esse livro, O Estado Dual, é um golaço, assim, coloca ela Você, com um portfólio, e além, coloca ela com um portfólio de extrema qualidade, assim, sem dúvida nenhuma. Só para eu particularmente assim, eu escrevi sobre direito de exceção, eu escrevi sobre a República de Weimar na minha livre docência e o livro, talvez o livro mais relevante tenha sido O Estado Dual do Frankl. Assim, é um livro clássico, é um livro fundamental em ciência política, em direito e assim, naturalmente é um livro bastante alentado. Também agradeço a editora que ela nos deu a oportunidade, Marinho, de eu escrever com o Pedro o pós-fácil da edição brasileira. Então, a gente fizemos um texto juntos aí para tratar dessa temática. E aqui eu vou apresentar um pouco do autor, um pouco do livro, e depois o Pedro, né, nos brinda aqui com o conhecimento dele, e depois não sei, Marinho, se você vai conduzir alguma pergunta ou outra, mas estaremos aqui à disposição. Se tem um livro que eu gosto de falar a respeito, é O Estado Dual. Então, deixa eu pegar só um gancho aqui, Jorge, Claro, deixar registrado. Quem estiver participando agora da nossa aula exclusiva e quiser fazer alguma pergunta, é só mandar no chat aqui do Zoom, que eu já seleciono para depois a gente conversar a respeito, tá bom? Pode. maravilha. E vamos lá, assim, Frankel foi um advogado, um jurista, né? E por algumas coincidências do destino, assim, os grandes livros sobre o período, que é dele, e o Behemoth, eram de pessoas que em algum momento foram sócias, né? Num período de um momento histórico bastante único, assim, são diversas coincidências, assim, muito fantásticas. Eu considero o Estado Dual a melhor análise que eu pude ler sobre um período de exceção. Por que que eu considero a melhor análise? Óbvio que se a gente pegar agora, no século XXI, você tem livros com conceitos mais atualizados, você tem todo, na época quando o Franco escreve, não há a bibliografia que existe hoje a respeito do tema, livros sobre democracia, sobre classificações de democracia, para poder haver um mapeamento melhor do que é o golpe, ou como o Pedro fala, medida de exceção. Então,
Por que esse livro é fantástico? Além do conteúdo dele, quando a gente analisa que o autor, ao escrevê-lo, ele escreveu não com distanciamento histórico, podendo consultar obras e fazer análise. Então, eu vou só pegar um grande autor alemão que fala sobre aquele período, né? Por exemplo, Michael Stollers. Só que Stollers ele escreve já com viés historiográfico, muito décadas depois dos acontecimentos, ou seja, com distanciamento histórico e com fontes já maduras e estabelecidas para ele poder produzir a sua obra. Frankel não. Frankel ele faz uma radiografia do que foi a derrocada de Weimar e a ascensão do nazismo, vivenciando aquilo, sendo perseguido por aquilo, tanto é que ele vai se exilar nos Estados Unidos, escreve em inglês a obra, no primeiro momento, que era a língua que ele poderia publicar aquela temática. Então, isso dá um conteúdo, Marinho, de genialidade para análise que é assim, que é irrefutável. Alguém conseguir escrever com a densidade que ele escreveu, com a precisão teórica que ele escreveu, vivenciando os fatos num período que a gente não tinha, um período de guerra, perseguido, sem acesso à tecnologia como a gente tem hoje, a facilidade de reunir os elementos para se produzir uma teoria como nós temos hoje. Então, essas são algumas das poucas razões pelas quais eu considero o livro do Frankl fantástico. E ele fala, né, ele usa a expressão dual state, ele usa a primeira vez que ele usa, salvo engano, é em 37, num artigo, quando ele escreve um artigo sobre o nacionalsocialismo. E depois ele vai aperfeiçoando até transformar no estado dual, né, a obra dele. O que o Frankl faz, e muitos autores contemporâneos reutilizam para poder analisar o período. Eu concordo com muitos autores alemães à época, e outros não, mas que falam do período, que eles dizem assim, é óbvio que o nazismo é um período de exceção, de barbárie, né? Mas ele diz assim, o nazismo, diferentemente do fascismo, ele é um movimento muito singular. Ele tem diversas singularidades, né? Que o tornam, vamos dizer assim, difícil de enquadrá-lo em diversas modalidades de fascismo sem fazer algumas quebras teóricas. Eles falam muito dessa, né? Havia um pensamento, uma estrutura de pensamento muito singular em relação ao nazismo, e isso é bastante captado pelo Frank. E o que ele fala? Ele diz assim, é claro que o nazismo gerou barbáries, talvez as maiores barbáries que a civilização ocidental conheceu. Só que ele diz, não podemos confundir as barbáries e deixar com que as barbáries tornem encoberta, né, joguem uma névoa sobre como operou o nacionalsocialismo para a derrocada de Weimar. O que ele quer dizer? Quer dizer assim, aquilo não é pura obra do acaso, ou aquilo não é é, uma pura força política que se instaura sem ter, vamos dizer assim, métodos, pensamento que legitimasse aquilo. O nazismo ele era fruto de um consórcio, claro, do Partido Nacional Socialista, mas com a adesão de uma grande parcela da intelectualidade da época e da elite econômica. O sucesso dele, né, se deve muito a essa tríade que se organizou ali. E o que o Frankl fala? Por que ele trabalha com a ideia, né, de Estado dual, Estado duplo ou Estado replicado? Né? Ele enxerga o Estado dual como duas formas. Você tem um Estado da força, né, um Estado das prerrogativas, e você tem o Estado das regras, ou o Estado normativo. Por que ele dizia isso? Porque ele dizia assim, o sucesso de ascensão política do nacionalsocialismo passava em exercer um governo de barbárie, mas para as forças econômicas e intelectuais que a apoiavam, também conceder a status de normalidade para o funcionamento de algumas instituições. Então é como se você tem o Estado político e o Estado técnico. Então a metade técnica do que era o governo do nacionalsocialismo, ou seja, tribunais continuavam funcionando, você tinha as instituições abrindo, horário de funcionamento, processos acontecendo. Então você dava um status de normalidade que, vamos dizer assim, dava um conforto moral para muitos setores apoiarem isso. E você dizia,
você tinha justificativa. Olha, isso aqui é temporário. Isso aqui vai voltar. Essa parte técnica, essa parte que está funcionando, ela vai voltar a ser o todo. A gente só precisa interromper a normalidade de Weimar por um momento, até resolver a agressão externa que é trazida pelo comunismo e por outros fatores. Então, por isso que a gente está cindindo o governo numa ala técnica e numa ala política. A ala política, essa sim, age de uma forma, age com força política, sem respeitar as regras, né? Ela é o braço político de todos os desígnios do nacional-socialismo. Então, essa dupla estrutura do Estado, ela era crucial para legitimar a força política do governo e assegurar que ele tivesse força para derrubada de toda a oposição e todos os, entre aspas, inimigos que o nazismo enxergava. Então, enxergar a forma do Estado dual, vamos dizer, é a composição metodológica e epistêmica que os nazistas criaram para dar áreas de normalidade para quem queria fingir acreditar em áreas de normalidade e apoiar um regime que era de barbárie, e ao mesmo tempo assegurar que esse regime, quando ele precisasse agir com a sua força, ele pudesse atuar. Um exemplo marcante, assim, o melhor, talvez na minha visão, assim, o exemplo mais didático é que você tinha pessoas que foram processadas nesse período dentro das instituições. Então, elas foram processadas. Às vezes, elas tinham até uma absolvição pelas instituições do Estado. Então, vamos dizer assim, a metade ter o Estado de prerrogativas, o Estado normativo atuando. Só que, mesmo assim, porque consideradas inimigas, essas pessoas que tinham sido absolvidas em processo, elas foram parar em campos de concentração. O Estado de prerrogativas carregava elas e punha lá, porque ele tinha esse poder. Porque uma das grandes questões do Estado dual é a jurisdição não opera sobre o político. O braço político não está sujeito à jurisdição. A jurisdição só opera no Estado normativo. Só que qual que é a grande questão? Regimes como o nacional-socialista, eles fazem a ideia da jurisdição sobre a jurisdição. Ou seja, é sempre o Estado da força, o Estado de prerrogativas, que escolhe quando ele quer que um ato seu se submeta à jurisdição. Quando eu falo jurisdição, leia-se legalidade em sentido lato. Então, eu escolho quando eu quero me submeter à normatividade vigente ou quando eu não quero me submeter. E por que eu quero me submeter algumas vezes? Quando eu tenho certeza do resultado positivo. E por que é bom se submeter algumas vezes? Para dar áreas de legitimidade. Esse equilíbrio que eles souberam dar, muitos autores dizem, foi crucial para, vamos dizer assim, dar uma tranquilidade para a elite econômica entender que tudo bem, embarque nesse projeto, que naquilo que interessa para vocês, eu mantenho debaixo da asa, o que seria, vamos dizer assim, o Estado normativo e ninguém vai mexer com a tua propriedade, com a tua... Tanto é que os setores econômicos que não aderiram ao regime também foram alvo de perseguição e sofreram muita perseguição, inclusive em relação à sua questão patrimonial. Então, assim, o Estado dual, ele demonstra como a operação nazista se deu para criar e manter essa impressão de normalidade. E o Franco ele não precisou de 30, 40 anos depois para entender esse fenômeno. Ele entendeu muito antes. E é um livro que ficou muito, por muitos anos, subaproveitado. Subaproveitado. Pelo menos assim, os textos que eu conheço mais, se retoma, Franco, muito deles, principalmente na década de 90. A compreensão, como ele trabalhou. Eu falo muito isso em aula, não sei se eu já falei perto do Pedro, até bom para ouvir ele depois, mas os atuais grandes best-sellers sobre democracia, que são valorosos, muito bons, né, desde Como as Democracias Morrem, que eu acho que é o maior best-seller, ou o livro do Runciman, etc. Mas, se você pegar as datas dele, Frankl falava muita coisa que está ali, já estava nessa obra, no Dual State. A ideia de manter normalidade, a ideia que nem todo golpe é uma revolução completa, você mantém instituições em funcionamento, né? Então, o Franco já desenhava como você poderia ter golpes muito menos, vamos dizer assim, não só a ideia do tanque na rua, pura e simplesmente, mas você tinha a utilização de instituições como o judiciário, por exemplo,
fundamentais para subverter a ordem imposta sem necessariamente o golpe tradicional. Então, não é a literatura atual, né, ela não cria esse olhar. O Frankl já dava isso até de uma maneira muito mais sofisticada, e o Pedro, já escrevendo no Brasil, antecipou muita coisa sobre os movimentos de ruptura democrática muito antes desses autores, muitas vezes internacionais, que a gente tem uma vocação de olhar para fora antes, muitas vezes, de olhar para o que a gente tem aqui. Então, eu acho assim, poucos autores tiveram uma construção mental para explicar o período que eles vivenciavam, como Frankl fez. Se a gente olha hoje para o passado, de uma análise jurídica, que pelo menos eu domino mais, mas vários autores que são de história, quando eles analisam o período, assim, metodologicamente, as conclusões de Frankl, elas se sustentam em sua grande maioria. E essa pessoa escreveu no momento da efervescência, quando aquilo estava borbulhando. E o outro autor que é fundamental do período, que escreve um livro chamado Behemoth, e se fala do clássico Leviatã, as figuras do Antigo Testamento, os monstros, são muito utilizados para explicar, né, a simbologia do poder, desde Hobbes, etc. Então você tinha, quando Hobbes fala do Leviatã, por que Leviatã? Leviatã é um monstro bíblico que cuida da ordem. Ele é poderoso, ele é gigantesco, né, mas a função dele é garantir a ordem. Como que ele garante essa ordem? Ele luta contra Behemoth, que vamos dizer assim, que é o desenho tradicional que se fala do período nazista. O que era o Behemoth? Era uma besta que dominava as terras, não o mar, e só que ela era uma força bruta e incontrolável. Ela era o caos. E aí Leviatã tinha por função controlar Behemoth. Por isso que quando Hobbes pensa num soberano racionalista do ponto de vista do cientificismo, eu faço o soberano como Leviatã para impedir o caos do estado de natureza e começar a criar uma ideia de sociedade por regras. Depois, lá na frente, depois de Locke e outros autores, vai até chegar em ideia de democracias constitucionais. E o Behemoth era esse monstro degenerado. Quando a gente lê Frankl, a gente percebe que, obviamente, o Estado nazista ele não era um soberano Leviatã, porque ele trabalhava com caos e produzia barbárie, só que ele também não era o Behemoth, porque tinha muita racionalidade naquela barbárie. Isso que é o mais assustador. Havia intelectuais, havia teorias, instituições que legitimavam aquilo o tempo todo, legitimavam perseguição, legitimavam antissemitismo, legitimavam, tortura. E aí, quando a gente lê Frankl e a exposição metodológica do Estado dual, quando eu fiz o meu livro de docência, eu disse que a partir de Frankl, a única forma de entender o Estado nazista, e aí eu uso essa expressão, porque uma expressão do período era o Estado nazista ele não era Behemoth, mas ele era um Leviatã degenerado. Porque ele organizava o caos, mas era para produzir a barbárie, não para proteger o súdito em relação ao estado de natureza. Então, Frankl, assim, tanto na simbologia quanto na metodologia, ele permite assim múltiplas incursões. Então, Marinho, obviamente a gente combinou para eu falar antes do Pedro, porque a banda menor fala antes da banda principal. Pedro é tipo os nossos Rolling Stones, assim. É Então eu verdade. quis fazer só esse apanhado básico, conceitual, para deixar o Pedro bastante à vontade aí, como ele quiser trazer o tema, e se precisar, depois eu faço qualquer interferência aí. Na verdade, são dois gigantes e é um grande prazer poder tê-los aqui para a gente conversar hoje. Quer dizer, é uma honra. O Jorge, estudioso profundo da obra, e o Pedro também domina grandemente o tema, um estudioso exemplar e uma referência de jurista para todos nós. É o nosso grande professor, né, Jorge? E então eu passo a bola para você, Pedro. Pode dar sua aula aqui. Acho que está no mudo. O bom é que a amizade intensa, como que nós três temos aqui, acaba virando uma direção de marketing, assim. Obviamente, com uma generosidade merecida aí, né? Eu agradeço muito as palavras aí dos amigos aí, do Gustavo e do Jorge, né? O Gustavo é um grande jurista, um grande advogado,
O Jorge é o nosso Pontes de Miranda aí na nova geração, eu não Isso é tenho a menor verdade. dúvida. Vou falar dele daqui a 100 anos ainda. É verdade. Uma Mas nós não máquina de vamos falar, escrever. mas alguém vai falar. E bem, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de ter ajudado a escrever um pouco do Pós-Plácio, e, e acho esse livro fundamental, adoto ele na versão em inglês já faz uns anos, no pós da PUC, né, que eu acho que é um livro essencial para se compreender, no campo do direito, com um pouco mais de sofisticação, o que é uma ditadura ou um Estado autoritário. Isso é importante por uma série de fatores, né? Existe muita deficiência de cognição no campo do direito sobre o que seja esse modelo de Estado, e isso acaba repercutindo numa série de conceitos que são usados banalmente no direito, sem muita consciência e absolutamente imprecisos, né? Por exemplo, noção de que não, os estados autoritários são estados de polícia. Não são. Frankl demonstra isso. O estado de polícia, no estrito senso, ele foi uma forma que começou a existir com o surgimento das nações e com a centralização do poder político na época da transição entre o medievo e o capitalismo. Foi o primeiro modelo, vamos dizer, de um estado que nós tivemos, vamos dizer, mais autoritário, se é que podemos dizer assim, né? E esse modelo vai transitando, né? Quer dizer, o autoritarismo vai aprendendo, vamos dizer assim, com o tempo e vai se modificando, se tornando mais eficaz, com novas formas, etc. E no correr da história, a gente entender isso é muito relevante. Na realidade, a história do liberalismo e do capitalismo, com todas as conquistas humanas que houveram, tanto no capitalismo quanto no liberalismo, né? Eu não tenho a menor dúvida que muitas das conquistas liberais são conquistas humanas e não de classe, como querem alguns, né? Mas, por outro lado, nós temos que entender que eles não implicaram apenas no modelo do Estado democrático de direito, que tutela direitos, etc. Quer dizer, um modelo do que nós podemos chamar hoje de Estado de exceção, lato sensu, ele é um modelo que também nos acompanha na modernidade. A modernidade cria esses dois grandes modelos, vamos dizer assim, de Estado e a história do Estado na modernidade, ela é um pouco a história de um certo revezamento entre esses modelos em quem tem o domínio, né? Hoje nós estamos aí com que é o que eu trato bastante na minha pesquisa, com a possibilidade de termos uma crise realmente grave na democracia e nas constituições, e com isso, um novo período autoritário sob nova forma, que é o que eu tento tratar no meu trabalho, né? E o trabalho do Franco é muito útil para essas coisas. Por exemplo, quando a gente fala Estado de Direito, é comum as pessoas definirem comuníssimo, né? Inclusive, Estado de Direito como princípio, como norma também, que muitos autores observam que é, né? Mas como um Estado submetido à lei. Não é verdade isso, na realidade, né? O Frankl mostra isso. É possível você ter normatividade que regula a atividade estatal e não necessariamente ser um Estado de Direito no sentido pleno, né? Até por isso que eu tenho minhas restrições e minhas críticas a teorias do direito de caráter estritamente estrutural. O problema não é delas serem verdadeiras ou falsas, não se trata disso, mas delas não terem alcance, não serem completas, né? Elas não conseguem responder a certas questões que o direito deve responder, a meu ver, né? Por exemplo, não consegue nem chegar, a meu ver, a um conceito de Estado de Direito adequado, face à modernidade, a essa própria experiência do século XX, etc. Então, o Franco ele é um autor muito relevante para poder compreender o que é esse período dos estados de exceção que se apresentaram sob o modelo de governos de exceção. E esse conceito, para mim, é fundamental para tentar entender, do tempo do Franklin até hoje, que modificações houveram nesses modelos de estado de exceção, né? O, o, e ele observa, como o Jorge sempre brilhante, né? Quer dizer, a ditadura, no amplo sentido da palavra, o estado de exceção, que engloba aí, vamos dizer, as ditaduras, o nazifascismo e os bonapartismos, eles vão se apresentar como governos de exceção. Eu costumo ter como um critério meu, histórico,
que em termos de Estado autoritário, o século XX surge, e aí eu uso, obviamente, não no sentido cronológico, mas como política, né? Ele surge no segundo estado de exceção declarado, na realidade não estado de exceção, mas o estado de sítio declarado por Louis Bonaparte em 1851 e vai até 1989, a queda do muro, né? Nesse período, nós temos, vamos dizer, esse surgimento na modernidade em termos concretos dos estados de exceção por governos de exceção, que se diferenciam muito dos estados de polícia próprios do Renascimento, né? São modelos de Estado bem diferentes, né? Com fundamentos, inclusive, de legitimação diferentes, né? Schmitt é um grande autor para compreender esse fenômeno da exceção, a meu ver, mas no campo da teoria de uma teoria estrutural do estado de exceção, da forma como ele se apresenta estruturalmente, da forma instrumental como ele se apresenta, não há realmente ninguém como Frank, ou pelo menos no que eu li até hoje, né? E é realmente surpreendente ele ter produzido essa literatura na época que estava ocorrendo, que revela uma grande potência de intuição, né? Eu costumo dizer para meus alunos, né, quando a gente descreve um fato novo, a linguagem é fundamental, instrumental, é por onde você consegue compreender e descrever, mas sempre há no novo algo de indizível, e que a linguagem às vezes atrapalha a compreensão desse indizível, né? Grandes autores trataram sobre isso, eu diria assim, né? Spinoza, por exemplo, um pouco trata, e vários outros, Foucault, mais atualmente, né? Quer dizer, você tem aquele indizível no fato novo, né? E que a linguagem significa trazer para algo familiar. Só que trazer para algo familiar, eu acabo excluindo o novo, né? Então, o elemento intuitivo ele é essencial no conhecimento. Às vezes você vê aquelas pessoas, eu tenho autores que eu cito muito, eu adoro, porque tem uma grande erudição, né? Mas às vezes esses autores erram. Eu vou tomar a liberdade de não falar quem é, para não entrar em polêmica aqui, mas tem um autor que eu cito muito, que analisa a conjuntura brasileira, mas que eu me lembro na época da Lava Jato, tratava como assunto secundário, dialoguei com ele. E é um jeito altamente erudito. Ah, isso é secundário, Fabrício. Não, é não. Então esse elemento intuitivo eu acho essencial. E quem escreve sobre o contemporâneo tem que ter um elemento intuitivo muito atilado. É óbvio que essa intuição ela se realiza no berço da erudição. Mas é por esse elemento afetivo que a gente acessa o indizível no que é o novo. A gente acessa aquilo que é realmente o novo, né? E cada acontecimento é novo, né? Por isso que a definição de direito é fundamental que inclua o fato, né? Não dá para você ter uma dimensão de direito ou uma definição, a meu ver, um conceito de direito que seja estritamente a regra, porque não consegue compreender o todo do direito, né? A cada fato há um elemento novo. Eu sei que é difícil pensar isso no direito, porque a ideia é você trazer para o familiar, trazer para o normativo, para o normal, né? Porque é regrado, né? Mas a realidade é que a norma não consegue prever tudo, não consegue prever tudo porque os acontecimentos são sempre novos, em alguma medida, né? Há neles um elemento de continuidade, né? Ou seja, um elemento do antigo que sempre se apresenta nele, mas há nele um elemento de contradição e superação, né? É a chamada suprassunção hegeliana, né? Que eu acho que ela existe mesmo nos acontecimentos novos, né? Você tem sempre a continuidade, a oposição e a superação como, vamos dizer, elementos de qualquer acontecimento, como inerência a eles, né? Isso aqui é a dialética no sentido hegeliano. Tem muita gente que confunde com a de Fichte, né? Aquela ideia de tese, antítese, síntese. Isso não tem a ver com dialética hegeliana, marxista. Não tem a ver com isso, como as pessoas imaginam, né? Mas, de qualquer forma, isso estabelece sempre a ocorrência, inclusive no plano da história, como um devir, um vir a ser, mais do que como um ser, algo que é, né? E no direito isso ocorre também. Eu acho que a próprio fato de Frank eu ter escrito algo contemporâneo, ele mostra uma abertura a isso, a esse devir histórico, e por isso é que esse brilho da obra dele, né? Sem dúvida alguma. Agora,
o Frankel tem realmente uma proposta de que você tem uma convivência nesses governos de exceção que foram próprios do século XX, entre um elemento, ou um Estado normativo, que convive com um estado de exceção ou prerrogativas. Ele não usa a expressão estado de exceção, mas a definição dele se encaixa totalmente na ideia de que o que justifica, ou o discurso que justifica o estado de prerrogativas é a emergência. Ou seja, olha, tem a necessidade de combater o inimigo, coloca em risco a segurança do Estado e da sociedade, é preferível preservar o Estado e a sociedade do que preservar o direito no âmbito da política. Mas isso não significa que dê para a gente eliminar o direito, né? O direito para o nazismo ele vai ter duas funções, a meu ver. Uma função econômico-política, preservar o capitalismo. Não há capitalismo sem contrato, portanto, sem sujeito de direitos, sem divergência quanto aos contratos, sem a necessidade de um juiz para resolver essas divergências, sem direito penal comum, para poder oferecer proteção à propriedade, inclusive, à liberdade mínima de cada pessoa, de estabelecer ordem social, né, no modelo do capitalismo. Então, o capitalismo exige uma normatividade portanto, isso mostra, inclusive, como não tem nada a ver essa ideia de nazismo e socialismo, a meu ver. Está evidente, por exemplo, quando você vê a estrutura do Estado, né? Não haveria necessidade de um Estado normativo, talvez se houvesse socialismo, podemos depois debater isso, mas isso foi uma ideia errada de algumas pessoas, né? Quer dizer, o nazismo é uma forma de manifestação, como os governos de exceção, do capitalismo, né? Então, esse é um elemento que exige a existência do Estado de prerrogativas. O outro é um elemento ideológico ou político-afetivo, que é a ideia de normalidade, né? É importante para o Estado autoritário poder viger, que traga para a sociedade a ideia de que há uma normalidade. É muito interessante isso, sabe, Gustavo? Você pergunta para gente da minha idade, ou mais velho que eu, que viveu na época da ditadura, muitos vão dizer para você, não, não é verdade, não, era tudo normal, não É tinha verdade. nada. Não Se percebiam você nada. não era, se você não era atingido pelo elemento de exceção da política, estava tudo normal. A sociedade parecia ser normal. É óbvio que se você olhasse com uma forma um pouco mais acurada, você ia notar problemas. O Judiciário de São Paulo, por exemplo, durante a ditadura, não teve nenhuma mulher aprovada para juíza nos concursos. Isso é algo que pouca gente escreveu. Aliás, ninguém escreveu no direito sobre isso ainda. Mas há uma relação muito interessante, ao menos na magistratura do Estado de São Paulo, entre machismo bruto, vamos dizer assim, e ditadura, né? Então, assim, mas isso teria que ter uma certa sofisticação no olhar, né? Se você não era envolvido, vamos dizer, diretamente na ação política e na expressão do pensamento como algo inerente à sua vida cotidiana, você, tá uma normalidade aí. Isso é um elemento ideológico fundamental. Nenhum autoritário, nenhum autoritarismo, quanto mais o totalitarismo, se apresenta como tal, né? É necessário que ele tenha uma maquiagem, uma aparência, um discurso que o legitime, né? E faz parte desse discurso a normalidade, é próprio do estado de exceção, que veio como resposta ao Estado democrático, ao Estado liberal. Ele sempre é antiliberal, mas sempre com uma aparência de estar rompendo com o liberalismo provisoriamente, como exceção, né? Está rompendo com os direitos de forma suspensiva, né? Suspende a Constituição os direitos, não põe término a ela. Daqui a pouco a gente volta para a normalidade, né? Quer dizer, o direito é uma boa forma de reger o cotidiano pacífico. Donoso Cortez, Schmitt falavam isso antes de Frankl, né? É uma boa forma de reger o cotidiano da paz, mas uma forma inadequada de reger momentos de emergência e de exceção, né? Essa é a forma. Na época do estado de polícia, do Renascimento, não. O poder político vem de um direito divino, logo, aquela família tem direito a exercer os poderes políticos com plenitude, sem nenhum tipo de oposição de direitos, né? Os monarcômanos vão ser os primeiros a questionar isso, né, por conta das perseguições religiosas no século XVI. Mas, de qualquer forma, é isso. Então, o Frankl vai observar isso com muita cuidado. E a gente vê que isso não é uma característica apenas do nazismo. Se vocês forem observar, é uma característica de qualquer governo de exceção do século XX. Das ditaduras latino-americanas. Aqui no Brasil tinha judiciário, tinha promotor, tinha advogado, juiz.
né? Muitas vezes a decisão judicial era cumprida pela ditadura, como uma forma de poder exatamente fazer isso que o Jorge, com brilhantismo, expôs, da aparência de normalidade, de cumprimento do regramento, etc. Havia uma Constituição com Declaração de Direitos, artigo 153 da Constituição de 67. A Constituição de 69 nem era chamada de Constituição, foi chamada de emenda, né? É como se fosse uma grande emenda. A Constituição, na realidade, é uma Constituição nova pelo seu conteúdo material. Então, ou seja, você tinha, na ditadura grega era assim também, na portuguesa, na espanhola, né? No fascismo italiano, você sempre tinha essa característica. Quer dizer, então, Franco captura uma característica que está presente em qualquer ditadura ou qualquer governo de exceção próprio do século XX. Agora, há um elemento que eu acho fundamental no pensamento de Franco, só para poder acrescentar ao Jorge, não ficar só repetindo o que ele com brilho falou. Eu pouca coisa tenho sempre a acrescentar ao Jorge, né? Mas aprendo com ele, repito, do que propriamente acrescento alguma coisa. Mas há um elemento que Franco observa en passant, mas que é muito importante, para poder caracterizar as ditaduras do século XX, ou esses estados de exceção para o governo de exceção, que é a declaração jurídica. É um terceiro elemento que caracteriza esses governos de exceção. Há o estado de prerrogativas ou de exceção, há o estado normativo, mas a suspensão da Constituição que inaugura e instaura o estado de prerrogativas é sempre feita por uma declaração jurídica, um ato jurídico que declara a suspensão dos direitos da Constituição. Isso houve na ditadura nazista, na ditadura fascista. Ditadura nazista, por exemplo, com primeira decretação do estado de emergência do artigo 48 da Constituição de Weimar por Hitler, logo depois a Lei de Plenos Poderes, aprovadas pelo parlamento alemão. Aqui na ditadura brasileira, o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 e AI-5, né? Ou seja, você tem essa declaração que ela tem uma característica de suspender direitos, alguns direitos, de toda a sociedade a priori. Por exemplo, o direito à livre expressão, né? E dos que, segundo o olhar do poder, passam a ser convenientes ao poder, outros direitos são suspensos, até o direito à vida, o direito à integridade física, a prática de tortura, etc., né? Mas alguns direitos são suspensos de cara para a sociedade como um todo, né? Porque é feito por declaração jurídica. E aí o que eu queria acrescentar, só para terminar, e nós procuramos trazer uma rápida observação no nosso pós-fácil, é que hoje em dia nós temos uma outra estrutura. Nós não temos mais estados duais, onde o estado de prerrogativas é instaurado por uma declaração jurídica e, portanto, há uma suspensão da Constituição dos direitos para toda a sociedade. Não se dá mais assim. O autoritarismo teve mais um aperfeiçoamento para poder não se aparentar como tal. Nós passamos a ter, a meu ver, né, a produção de medidas de exceção líquidas, fragmentárias no interior da democracia, que são mais seletivas, que não se aplicam por uma declaração jurídica geral e nem se aplicam à sociedade como um todo, né? A figura do inimigo, ela é mais selecionada, né? O inimigo é sempre um elemento fundamental do estado de exceção, porque o estado de exceção, a emergência é declarada ou por razões naturais, né, alguma pandemia, etc., ou por razões do ataque do inimigo. Então tem que sempre se verificar o inimigo. O grande sacada, vamos dizer assim, autoritária de Schmitt é poder trazer o inimigo para o campo interno. O inimigo de um Estado deixa de ser outro Estado e passa a ser integrante do próprio povo daquele Estado que contribui para a sua desunião, vamos dizer assim. Por isso que sempre o discurso autoritário é o discurso de uma sociedade unida, homogênea. A homogeneidade faz parte da lógica autoritária. Brasil acima de tudo, de todos, Deus acima de todos. Quer dizer, essa ideia de uma unidade nacional, onde quem é contra a unidade nacional dentro da sociedade é inimigo da nação, inimigo do povo, inimigo do Estado, né? Portanto, essa noção ela é absolutamente relevante. Nós mudamos isso. Os nomes vão ser vários. Eu prefiro chamar de medidas de exceção. Faço isso desde 2006. Nesse ponto, acho que fui um pouco adiantado mesmo, né? Mas outros autores dão outros nomes, né? Democracia iliberal, democracia em crise. Em alguma medida, quando o Dworkin fala na perda do common ground, em alguma medida, quando o Bob fala em novos despotismos, né?
Luigi Ferrajoli, quando fala em poderes selvagens ou em processo desconstituinte, uma ideia que eu uso muito, quer dizer, ou seja, cada um vai ter seu nome, mas a realidade é que observam que há ali uma nova forma autoritária, uma nova crise constitucional, etc., né? Eu prefiro dar esse nome medidas de exceção, porque eu acho que dialoga com a tradição do estado de exceção, que tem uma dimensão política e jurídica, né? Eu acho que Tarso Genro usa uma frase que eu acho muito boa, né? Estado de exceção é o tema mais político no direito e o tema mais jurídico na política, né? Quer dizer, ele opera nessa fronteira mesmo, né? E, portanto, eu acho que a obra de Franco, ela não apenas é algo importante para entender essas ditaduras do século XX no plano jurídico instrumental, mas também ela é importante para ser uma espécie de uma introdução ao autoritarismo contemporâneo, como é que ele se dá hoje. Mas acho que eu queria destacar essa questão. Essa declaração hoje em dia já não há, né? Pode até haver tanque na rua, acho totalmente possível haver tanque na rua, né? O que não há é mais essa declaração jurídica. Vai acontecer uma erosão da democracia. Em alguns momentos da obra, Frankl parece que quase enxerga isso, né? Ele quase que vislumbra isso, né? Mas é que, na realidade, ele estava tratando de uma forma autoritária que foi uma espécie de transição entre o Estado de polícia do Renascimento e as modernas medidas de exceção, né? As ditaduras do século XX foram essa transição. Nem é o Estado de polícia, nem é as medidas de exceção, porque havia a figura do ditador, havia o tanque na rua, havia a declaração jurídica que estabelecia as prerrogativas do Estado excepcionais, etc., né? Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, uma honra estar sempre aqui com você, Gustavo, com o Jorge, que é um gênio, né? Sempre um prazer imenso. Muito obrigado. Na honra é toda nossa, Pedro. Eu agradeço imensamente que você esteja aqui. Eu vou fazer uma pergunta só para a gente passar a bola para o Jorge e depois para você, e aí a gente conclui, né? Então, a pergunta agora diz respeito a como esse livro, essa obra do Estado Dual, pode ser útil para a gente analisar o Brasil de hoje, ou de poucos anos atrás, talvez, né? Como ela pode nos ajudar a compreender um pouco mais o nosso próprio país. Então eu faço essa pergunta aí para o Jorge, aí depois Pedro já passa a bola para você e a gente encerra. Olha, Marinho, a pergunta é muito boa porque permite de várias formas. O Brasil, na linha de diversos outros países, principalmente aqui da América Latina, ele sofre turbulências democráticas bastante constantes e a gente tem acompanhado aí, desde agora, o mais recente, a questão da BIM paralela. A democracia brasileira, ela passou muitos percalços, principalmente no governo anterior. E eu uso até, na época, eu fiz um texto que eu usei o Frankel, Marinho, porque eu dizia, eu ouvia muito assim, que era uma forma de a compreensão do Frankel, ela permitiria que muita gente de boa fé não incorresse num equívoco, na minha opinião, era o equívoco que eles incorriam. Eu estou falando de gente de boa fé, boas pessoas, bons jornalistas, bons professores, que eu acho que eles acabam legitimando visões autoritárias de um governo, mesmo não tendo um viés autoritário. Quem incorre nesse erro? Não sei se você se recorda, muitas vezes a cobertura jornalística ou até acadêmica, às vezes falava assim, não, esse ministro, em relação ao governo passado, esse ministro é da ala técnica. Não, esse outro ministro é da ala ideológica. Não, o governo é criticável, o governo tem feito algumas coisas muito erradas, mas tem o ministro que é técnico, que vai proteger a economia. Aí eu escrevi dizendo, é um governo só. Quando você, até no afã de ser didático, você acaba bipartindo ele, fala assim, não, há uma ala ideológica e há uma ala técnica. Então, você acaba legitimando sempre as barbaridades da ala ideológica. Porque você, sem querer, não consorciado com o projeto político, você, sem querer, acaba jogando áreas de normalidade, tranquilizando as pessoas de que relaxa. Essas barbaridades aqui é de uma parcela do governo. A outra vem para corrigir. Confie na ala técnica. Então, isso aconteceu com uma certa frequência. Ou falo assim, a próxima indicação será uma indicação ideológica ou uma indicação técnica? É uma indicação política. O governo é um só. E eu percebia, e eu acho que e ainda ocorre hoje, só que hoje ocorre até às vezes com outro viés.
Quando você quer criticar uma indicação do governo atual, aí fala, "Ah, essa aqui é uma indicação ideológica." Aí quando o ministro vai numa linha do que eles gostam, fala, não, era ideológico, mas agora é técnico. Você vê isso com o ministro, o atual ministro da Fazenda, o Haddad, né? O mercado no começo, ideologia, ele fez vamos dizer assim, foi mais ortodoxa a condução dele. O setor financeiro não diz que ele tem uma atuação técnica. Então, essa bipartição da política em ideologia e técnica é muito curioso. É como se o aparato técnico pudesse existir sem estar sempre acoplado ao ideológico, quando, na verdade, Franco demonstra que isso é uma ficção para você fazer uma metalinguagem de poder, né? É o poder falando sobre o poder, é o poder se legitimando para a parcela da população. Então, assim, o Franco serve para muita coisa, mas eu quis pegar um exemplo bem contemporâneo, que na minha avaliação, a compreensão do Franco, ela te dá outra visão sobre quando se apresenta, e de novo, na total boa-fé, essa dicotomia entre técnico e ideológico. Legal, muito obrigado, Jorge. Pedro, para a gente terminar, só as palavras aí finais. Eu creio que o trabalho do Franco, como eu falei aqui, ele é essencial para a gente redefinir certos conceitos elementares do direito público, né? Por exemplo, Estado de Direito, né? A ideia de validade, né? Quer dizer, eu acho que essas medidas de exceção de hoje em dia, elas são direito no plano estrutural, porque são produzidas por uma autoridade dentro de certa forma aparente, mas não são direito no plano funcional, não são direito, ou seja, quer dizer, há uma inexistência mesmo, revermos a ideia de inexistência jurídica. Não dá para você simplesmente falar que é pelo fato do ato não ser perfeito, quando ele tem uma intensa agressão aos direitos. Ele não existe no plano do direito, porque é uma fraude, né? Então, porque tem que entender que isso, desde que o autoritarismo surge na humanidade, como eu falei, ele deseja ter uma aparência de não ser autoritário, né? Ser visto como tal. Então, a forma que essas medidas de exceção se apresentam hoje é com a aparência, uma maquiagem de direito. Por exemplo, quando são produzidas pelo sistema de justiça, como muitas vezes foi o caso da Lava Jato, o processo contra Lula, por exemplo, tem uma aparência de processo penal sem ser um processo penal no plano material ou funcional, né? Tudo isso é necessário rever certos conceitos elementares da teoria do direito, eu diria, para poder compreender esse fenômeno, para poder enxergar, inclusive, esse fenômeno, né? Porque eu acho que, francamente, Gustavo, Kelsen achava que direito, como qualquer estruturalista normativista, né, vai achar que direito não é para resolver problema. Eu acho que direito só serve para resolver problema, né? Ele não é literatura só, né? Então ele só serve para isso. Quer dizer, o grande problema que nós temos contemporâneo hoje é identificar as repercussões no direito desse novo movimento autoritário e tem uma função pragmática, que é o combate a ele, quer dizer, é fazer valer a Constituição e os direitos na vida concreta das pessoas, portanto, na decisão judicial, né? E aí eu creio que é necessário, vamos dizer, se rever certos conceitos, desde teoria do direito até do direito público mesmo. E Frankl contribui imensamente para isso, né? Imensamente. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje debatendo, conversando um pouco com vocês. A ideia aqui dessa fala não é tanto dar uma aula, vamos dizer, mas instigar as pessoas a lerem o livro do Frankl e estimular, né? Eu acho que é essa que é a ideia. Pedro Serrano e Jorge Zabuti. Jorge Zabuti e Pedro Serrano. Que dupla que nós tivemos hoje aqui para conversarmos sobre um dos principais livros, se não da editora dos últimos anos, né? Um livro fundamental para a gente estudar a ditadura, o autoritarismo, como bem explanaram aqui os nossos professores. Eu agradeço imensamente, Pedro, Jorge, pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, que a gente sabe que é precioso. É uma obra que merecia dois juristas do porte de vocês para nos ajudar a entender um pouco mais e estimular a leitura. Então agradeço muito a presença de vocês, a todos os que estão nos assistindo agora e os que vão nos assistir depois, né? Conheçam o livro Estado Dual, Dual State, como a gente fez referência aqui, é um clássico, pela primeira vez em língua portuguesa. Conheçam a Quebra Corrente, o nosso clube do livro jurídico, e nos acompanhem nas redes sociais, né? O livro Dual State você consegue
Estado Dual, você tem acesso a ele no nosso site da editora Contra a Corrente. Então, eu agradeço demais a presença de vocês, Jorge, Pedro, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Até mais. Obrigado, Marinho. Pedrão, obrigado. Obrigado, mestre. Obrigado. Valeu, valeu, gente. Tchau, tchau.